Muito bem, meus amados irmãos, agora nós vamos refletir na palavra do Senhor. Eu vou ler aqui o Salmo, que está, o Salmo 31, versículos 23 e 24, que diz assim: Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é o instrumento de salvação. É o instrumento de salvação. E ela mostra para o homem o caminho perfeito a se seguir, que é o caminho da palavra de Deus. Isso mesmo, é o caminho perfeito a se seguir. Quando o ser humano ele busca verdadeiramente a Deus, quando o ser humano ele busca verdadeiramente o Senhor, ele vai encontrar em Deus essa inspiração e vai encontrar em Deus a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra de salvação. A Bíblia manda que amar ao Senhor é uma das coisas, é um mandamento principal das Escrituras Sagradas. É o principal mandamento, é amar a Deus, é amar ao Senhor. Então nós devemos amar a Deus, amar verdadeiramente ao Senhor, porque verdadeiramente Ele é digno de toda honra e de toda glória. O ser humano deve amar a Deus. A Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É um privilégio pertencer ao Senhor. E aí a palavra de Deus diz assim: ama o Senhor. O amor bíblico, meus amados irmãos, inclui resposta postural e obediência demonstrada. Isso mesmo. Então, o amor bíblico demonstra uma resposta postural. É uma postura que você tem que tomar diferente, uma postura de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus. Então o ser humano ele precisa obedecer à voz do Mestre. O ser humano ele precisa amar a Deus. É uma postura, né? E também, além de ser uma resposta postural, é também uma obediência demonstrada, porque amar a Deus é obedecer. Amar a Deus é obedecer a palavra de Deus. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, meus amados irmãos. Amar a Deus não é só da boca para fora, dizer que ama. Amar a Deus você tem que demonstrar. E você demonstra, né, através da obediência. É assim que o ser humano, ele ama a Deus. Ele ama a Deus obedecendo a voz do Mestre, obedecendo a voz do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que é importante amar a Deus. E o texto aqui diz também que o Senhor preserva os fiéis. Isso mesmo, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Então a gente percebe também que existe também a certeza tanto da recompensa como do castigo. É um princípio bíblico, meus amados irmãos. Então, existe a recompensa que Deus dá a quem é fiel. Existe essa recompensa. Deus vai recompensar quem é fiel. Deus vai dar a recompensa pela sua obediência. Ao você obedecer a palavra, grandes recompensas Deus tem para o ser humano que obedece à voz de Deus, para o ser humano que obedece à voz do Mestre. Então, obedeça à voz do Senhor. Você deve sim obediência a Deus, porque obedecer a Deus é verdadeiramente o melhor caminho, meus amados irmãos. Obedecer a Deus é o melhor caminho, que vai trazer recompensas maravilhosas para o ser humano. Mas a palavra de Deus aqui também revela que ele retribui também com largueza ao soberbo, ou seja, ele traz condenação. A palavra também ela pode salvar o ser humano através do amor que o ser humano cria
em Deus, né? Você vai ouvindo a palavra, vai criando aquela fé, vai criando aquele amor pelo Senhor, e de repente você passa a obedecer a voz do Mestre, a voz de Deus, e aí o Senhor verdadeiramente vai trabalhando em nossa vida. Mas se nós rejeitarmos a palavra, se o ser humano rejeitar a palavra de Deus, se tornar soberbo, não querendo ouvir a voz do Mestre, vai vir sobre o ser humano condenação. Isso mesmo, vai vir sobre o ser humano condenação. Então Deus, ele recompensa quem é fiel. A Bíblia diz que ele preserva os fiéis. Por isso que é importante amar ao Senhor, porque quem ama verdadeiramente a Deus é fiel. Ele obedece à voz do Mestre, ele obedece à palavra de Deus. Para me concluir a reflexão, quero dizer para os irmãos que nós devemos ser fortes. Devemos ser fortes, como está aqui o Salmo, no capítulo 31, versículo 24, diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Seja forte, meu amado irmão, seja forte. Essa expressão aqui, sede fortes, que está nesse versículo da palavra de Deus, esta ordem aqui no plural, ela foi dada no singular a Josué, em Josué capítulo 1, versículo 7. Ela é usada aproximadamente 20 vezes no Antigo Testamento, particularmente na expectativa de alguma batalha. Isso mesmo. Então, Deus, ele encorajou Josué. Por quê? Porque Josué iria enfrentar várias batalhas para conquistar a terra prometida. E Josué, naquele momento, estava até temendo em substituir Moisés, porque Josué foi quem substituiu Moisés. Quando Moisés morreu, e aí Josué foi o líder que Deus usou, ao qual foi o líder que Deus levantou na nação de Israel. Quando Moisés morreu, aí Deus levantou Josué. E aí Deus estava encorajando ele, porque ele achava difícil aquela tarefa, liderar o povo de Deus. Ele estava vendo ali todo o sofrimento de Moisés, toda aquela batalha que Moisés enfrentou para conduzir o povo de Deus. Então, o que Deus falou? Qual foi a palavra para Josué? Sede fortes. E foi o que Josué fez. Ele foi forte, ele obedeceu ao Senhor, e ele venceu as batalhas, e ele conquistou a terra prometida, ele conquistou Canaã. Então, meus amados irmãos, sede forte, porque você vai conquistar. Ele vai dar bênçãos para você. Se fortaleça em Deus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe. Amém.